período aqui de que não passava o louvor, né? Eu não conferi o louvor hoje. Mas amém, amém. É lindo, né? O início eu pensei que ia passar todo o louvor, mas amém, glória a Deus. Numa outra aula eu baixo com mais tempo, né? O louvor inteiro, amém. A paz do Senhor Jesus a todos e uma boa noite, sejam todos bem-vindos, né? O pessoal do Meet, a Jéssica, a Duda, a Cida, a Miriam, né? A Eliane, né? Alexandrina, amém, a paz do Senhor Jesus, é a primeira vez que eu te vejo online, seja muito bem-vinda, viu, Alexandrina, amém. Valdelino, Maria Oliveira, Deise, né, a Nestina, a Maria Oliveira, Maria de Lourdes, a Cida, eu acho que eu falei o nome de todo mundo, amém. A Dorinha entrou agora? É, amém, glória a Deus, tudo bom? A paz do Senhor Jesus a todos, gente, amém. Pro pessoal do Facebook, Instagram, YouTube, a paz do Senhor Jesus a todos, sejam todos bem-vindos, amém. Hoje a gente vai falar sobre o capítulo 10 do livro de Juízes, né? Eu tava falando agora pro pessoal do Meet, antes de iniciar o louvor, que agora a gente vai começar a misturar o livro de Juízes com o livro de Samuel, viu? Como a gente fez com Ruth, né? A gente parou o livro de Juízes para estudar o livro de Ruth. Só que agora a gente vai misturar realmente. A gente vai ler um capítulo do livro de Juízes, vamos para um capítulo ali de Samuel, voltar para um capítulo de Juízes e vamos fazer isso, né? Vamos intercalar. Por quê? Porque agora, na era de Jefté, Eli já era sumo sacerdote. Então, ele já estava ali, né, em Israel, tá? Na época de Sansão, por exemplo, Samuel já estava também, né? Ele não estava ainda como juiz, mas ele já estava morando com Eli. Então, a gente vai ter que estudar junto, tá? A gente vai estudar o nascimento de Eli, o nascimento de Samuel ali, né? Junto com Sansão. Então, a gente vai começar a estudar as histórias junto, tá bom? Então, é bem interessante, amém. E a gente vai dar seguimento assim, depois a gente vai ficar somente ali com o livro de Samuel, até a gente chegar no tempo histórico, onde a gente fica só com o livro de Samuel ali, tá bom? Amém, amém. A paz do Senhor Jesus a todos que estão entrando, tem bastante gente entrando no Meet, amém, a paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos. Eu vou fazer a oração agora, tá bom? E a gente vai começar o estudo do dia, amém. Hoje é um estudo leve, tranquilo, são poucos versículos, né? Na verdade, é uma introdução à história de Jefté, o capítulo de hoje, né? O escritor, ele coloca esse capítulo 10 para nos dar um norte, né, no contexto do que vai acontecer. A gente vai entender depois a história de Jefté com base nessa introdução aqui do capítulo 10, tá bom? Amém. Meu Deus, obrigada, Senhor, obrigada por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos diante da Tua santa palavra, diante da Tua santa presença, meu Deus, amém. Senhor, venha falar conosco, Pai. Se revela para nós por meio da Tua palavra, Senhor. Meu Deus, traga sobre nós compreensão, entendimento, esclarecimento, sabedoria, Pai, amém. Meu Deus, que a Sua chama, o Seu fogo venha arder dentro de nós, meu Deus. Que venhamos a ser convencidos pela Tua verdade, que não venhamos a ser confundidos por nenhum falso ensinamento, por nenhuma falsa doutrina, mas que venhamos a ouvir somente a Tua verdade, Pai, pois nós queremos seguir a verdade que nos liberta e nós sabemos que ela é apenas uma e é Tua, Pai, amém. Meu Deus, que o Senhor me use em nome de Jesus, Espírito Santo, vem e usa a minha boca para propagar a verdade de Deus, para propagar a palavra de Deus, meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, amém. Eu me consagro a Ti, eu me santifico a Ti, para que o Senhor me use de forma poderosa, de forma extraordinária, que o Senhor me unja, Pai, em nome de Jesus, derrama sobre mim ousadia e intrepidez, Pai, amém. Que todo aquele que entrar, meu Deus, com a pretensão de tentar estragar o propósito de divulgação da Tua palavra, que essa pessoa venha ser tocada, meu Deus, pela Tua palavra, que ela venha ser, meu Deus, em nome de Jesus, convertida, Pai, porque nós queremos no poder do Espírito Santo e no poder da Tua palavra, e que, meu Deus, essa pessoa se converta, Pai, em nome de Jesus, e fique aqui conosco para aprender cada vez mais de Ti, como nós estamos aprendendo, Pai, amém. Meu Deus, que o Senhor nos livre e nos proteja de todo o mal, em nome de Jesus, amém. Amém. Então, agora a gente vai falar sobre Juízes 10, né? Antes de começar a falar sobre Juízes 10, eu queria dizer só uma coisinha, né? É curtinha hoje, então eu queria falar algo que talvez ajude alguém, né? Eu já falei isso algumas vezes, né? Mas talvez seja novo para alguém e vá ajudar alguém. Faz mais de 10 anos que eu luto contra a depressão, né? E eu já tive muitas perdas na minha vida, né? Já tive muitas perdas realmente, né? Então é muito difícil. E eu continuo ainda, né, esperando o agir, né? Ainda venho vivendo assim, esse luto, né? Então a paz, Marcos, amém. Então eu queria falar algo para vocês.
eu já vivi uma depressão tão grande, tão forte, que eu já quis tirar minha vida, já tentei tirar minha vida. E o que me salvou disso, o que me libertou disso foi essa palavra. Então, ainda me liberta todos os dias. Eu até falei isso hoje para um aluno. E essa palavra ainda é o que me liberta todos os dias. Porque todo dia, às vezes, não todo dia necessariamente, mas às vezes vem ainda, né? Essa depressão, vem ainda essa palavra, esse desânimo, vem ainda, né? Essa frustração, né? Então, o que me faz todo dia querer continuar, todo dia encontrar motivos para estar aqui, é essa palavra, gente. Ela me libertou, ela me salvou, realmente, sabe? Então eu falo isso porque eu encontrei essa saída para depressão. Eu já cheguei a tomar remédios, gente, e não melhorei. Eu já cheguei em psicólogos, gente, e não melhorei. A única coisa que me tirou da depressão, sabe, foi a palavra de Deus. Então, eu acho importante eu falar isso, porque assim como Deus fez na minha vida, Deus vai fazer na vida de quem o buscar, né? O meu Deus é o mesmo Deus para quem o buscar, né? Então, assim como ele agiu comigo, ele vai agir com qualquer um que o buscar. Então, eu queria falar sobre isso, tá? Porque em Deus a gente encontra, sim, uma solução para a depressão, sabe? Uma solução para todas as nossas frustrações, para todos os nossos problemas. Não tô falando pra gente parar de tomar remédio aqui, não tô querendo dar uma de louca, né? Falar, para de tomar remédio. Não, gente. O remédio não é nosso inimigo, né? O remédio é nosso aliado. Ele também tá contra aquela doença que a gente tá lutando. Ele não é nosso inimigo. Mas existe um poder ainda maior, sabe? Existe uma ferramenta com um potencial enorme que salva a gente, tira a gente do fundo do poço, né? Então eu tô falando para vocês porque se tiver alguém que tá vivendo isso, sabe? Esse momento, esse fundo do poço, né? Essa coisa da gente levantar todo dia e não encontrar motivos para estar ali, né? Para estar de pé, né? Muita gente conversa comigo, muita gente me busca e eu creio nisso, sabe? Eu creio que Deus levanta a gente com experiências e a nossa dor passa a ser a nossa mensagem, sabe? Então muita gente me busca falando isso, né? Já me buscaram pessoas com armas na mão para se matar, entendeu? Então muita gente me busca, né, com relação a isso. E o meu testemunho, né, é a minha mensagem, né? Então, o mesmo Deus que me salvou, que me tirou daquele lugar e hoje me sustenta aqui, né, pra estar aqui pregando a palavra dele, com um sorriso no rosto, sabe? E ver um final pra minha vida, algo, sabe, que me faça querer sair da cama, porque eu já vivi isso, gente. Eu já vivi aquilo que você não quer sair da cama. Eu já cheguei a ficar o dia inteiro deitada numa cama sem tomar banho, não queria escovar o dente, não queria fazer nada, porque eu não encontrava motivos, né, pra eu viver. Eu ficava pensando qual o motivo de eu estar viva, né? E a única resposta que eu encontrei foi nessa palavra. Não teve outro lugar que eu encontrasse resposta. Gente, podia acontecer o que fosse na minha vida, sabe? Nada me respondia isso. Eu podia ganhar presentes, podia ganhar tantas coisas, sabe? Mas nunca aquilo ia ser respondido, nunca aquilo ia ser preenchido, né? E eu só consegui realmente essa resposta, esse preenchimento nessa palavra, em Deus. Hoje eu sinto paz, sabe? Hoje eu sinto calma, hoje eu sinto tranquilidade. Quando vem esse pensamento, sabe? Eu já falo, eu sei quem eu sou em Cristo, eu sei quem eu sou para Deus, né? Então já não me engana mais, sabe? Essas palavras. Mas só essa palavra conseguiu me libertar disso. Não houve outra fórmula. Não houve, sabe? E eu tentei várias outras coisas, gente, e não houve. Sabe, não houve mesmo, não houve outro meio, sabe, não houve. Eu já cheguei durante esse período de depressão a ficar todo dia sentado, eu vou ser sincera, eu ficava sentada todo dia, eu ia todo dia para templos religiosos, sentava, mas a depressão não era curada. Eu chegava na minha casa e eu tinha que me controlar porque eu queria me matar, sabe? Eu não encontrava alívio, né? Porque a verdade é que eu ia todo dia, sentava naquela cadeira todo dia, ouvia aquele pastor falar todo dia, mas aquilo não entrava em mim, né? Aquilo não me cortava, né? Não me atingia. Então, de repente, eu realmente busquei na palavra. Eu falei, não, eu vou buscar em Deus, na palavra. E então, gente, eu descobri isso, sabe? E Deus me libertou de uma forma extraordinária. Né? Hoje, se eu fosse pela razão humana, pela lógica humana, eu teria muitos motivos para desistir, né? Muitos motivos. Eu já perdi muita coisa na minha vida, mas
o Espírito Santo nos mantém de pé. É aquilo, né? Deus dá força para o fraco. Quando eu estou fraco, é isso que eu sou forte, né? E é assim, tá? Então, eu queria dizer isso para vocês, gente. Amém, tá bom? Deixa eu ver, alguém escreveu alguma coisa aqui no Meet, deixa eu ver. Amém. A Elizabeth também, ela falou que encontrou refúgio em Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. 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 Deus é muito bom. Hoje, né, eu recebi uma mensagem de um aluno, eu fiquei tão feliz. Aí esse aluno mandou para mim. Ele veio de um outro grupo e ele falou para mim que ele tem tentado aprender mais da palavra de Deus, que ele luta contra a depressão. E ele falou, nossa, tem dias que tá tão forte a depressão, eu não consigo dormir, e eu fico agoniado, eu não consigo dormir. E eu coloco os seus áudios ensinando sobre a palavra de Deus, e só assim eu consigo dormir. E, gente, eu chorei emocionada, fiquei muito emocionada, porque ele não tá me ouvindo falar, né? Não são as minhas palavras que ele tá ouvindo, é a palavra de Deus, né? É a minha voz, sou eu falando, mas o que está sendo falado não é meu, não vem da minha cabeça, não vem de mim, é de Deus, né? Então, amém. A mesma palavra que me libertou, eu creio que vai libertar todos aqueles que realmente buscarem a Deus dessa forma, né? Totalmente entregue. Amém, amém. Então, agora, gente, a gente vai falar sobre o capítulo 10. É bem curtinho o capítulo 10, tá? Amém. Tem uma pessoa aqui que tá no Meet que falou também que já aconteceu isso, ele já teve depressão, ele já tentou tirar a própria vida, e quando ele tentou tirar, né, algo empurrou a mão dele e ele acabou que não tirou a vida dele e acertou o ombro dele, né? E assim, né? Amém. Ele sobreviveu, amém. Mas né? Deus tem grandes coisas pra gente, né? Os planos de Deus são perfeitos. Às vezes a gente acha que acabou nada, né? Acabou nada. Quando eu quis tirar minha vida, né, nesses momentos que eu queria tirar minha vida, eu nunca imaginei na minha vida que eu ia sentar aqui e ensinar a palavra de Deus, sabe? Nunca, jamais na minha vida pensei que nunca tive essa pretensão, né, de conseguir atingir tantas vidas, gente. Glória a Deus, assim, sabe? Muitas vidas mesmo estão sendo alcançadas, pessoas que têm entrado em contato comigo e falado, que têm mudado a vida delas, né, têm sido salvas, amém. Eu nunca imaginei. Para mim era o fim, aquele momento era o fim, eu era uma inútil, minha vida não tinha valor, não valia nada, não servia para nada. Era isso que eu pensava. Imagina se um dia eu ia pensar, né, que eu tenho tamanha utilidade para Deus, né? Para Deus eu sou útil, para Deus eu tenho valor, né? E é assim para você também, sabe? Porque quando a gente chega a esse ponto da vida, é porque a gente acha que a gente não tem utilidade. A gente acha que a nossa história não vai mudar, a gente acha que chegou o fim, a gente acha que não há mais nada que seja bom pra gente, né? Então a gente começa a pensar tudo isso, a gente pensa que a gente é um inútil, que a gente não vale nada, e não, a gente tem tanto valor diante de Deus, né? Deus tem coisas maravilhosas pra gente, amém. Então agora, no Juízes 10, capítulo 10, gente, a gente vai ver sobre dois juízes, Tola e Jair, tá? E depois a gente vai começar a falar sobre Jefté ali. Fala bem rapidamente sobre Tola e Jair, tá? Não dá muita importância, né? Provavelmente esses dois juízes julgaram no mesmo tempo, provavelmente, né? Há um grande problema no livro de Juízes para a gente conseguir alcançar o tempo histórico, a cronologia. Por quê? Porque a verdade é que os juízes vão até os filhos de Samuel, né? Então é muito tempo de juízes, né? Ali o livro de Juízes, mais o livro de Ruth, que se passa no tempo de Juízes, e mais o livro de Samuel, que termina ali, né? Quando ungido o rei ali Saul, né? Então começa ali a terminar o tempo de Juízes, começa o tempo ali da monarquia, né? O reinado. Então, se a gente parar para pensar, né? Eu tentei fazer várias vezes o cálculo, gente. Eu cheguei aqui a o mais próximo que dá, né? A gente sabe que em Jefté, o tempo de Jefté ser levantado como juiz, fazia 300 anos que Israel havia tomado a Seom, né? A terra de Seom. Qual que é a terra de Seom? É a terra do outro lado, lá do Jordão, a terra de Ruben e de Gade,
né? Então, havia 300 anos que essa terra havia sido tomada, ou seja, foi no 40º ano do deserto, né? Então, fazia 40 anos que eles saíram do Egito e então eles tomaram aquela terra quando eles estavam indo para Canaã. E qual é a problemática? Porque de Jefté, que a gente vai estudar amanhã, hoje já vai começar a preparar o cenário para Jefté entrar na história e amanhã ele vai entrar. Quando Jefté entra na história, faz 300 anos que o reino de Seom foi tomado. Então imagina, 300 anos, se a gente fosse computar todo o período ali que tem de juízes, né, Otiniel, Eude, Débora, né, Gideão, se a gente fosse computar cada um deles, a gente vai ver que vai ultrapassar esses 300 anos. Não bate, né? A conta não bate. Então, foi o que eu disse. Provavelmente, alguns juízes julgaram junto Israel, né? Então, enquanto um juiz julgava do outro lado do Rio Jordão, um juiz julgava desse lado do Rio Jordão. Então, teve tempo da história, provavelmente, onde também, onde era falado que houve um tempo de paz, na verdade, do outro lado ou em algum outro canto de Israel, não era tempo de paz. Então, isso é o que a gente consegue, né, chegar à conclusão para esses 300 anos que vão ser do tempo ali da possessão das terras de Seom, né, por Moisés, até o tempo de Jefté, que são 300 anos, tá? E outra questão que a gente sabe que do tempo de Jefté até o tempo de Salomão, o 3º ano do reinado de Salomão, a gente sabe que vai passar 140 anos. Por quê? Porque Salomão nos dá uma informação muito importante, mais para frente a gente vai ver. É dito pra gente que o templo ele é começado ali a ser erguido, né, no início do 4º ano do reinado de Salomão, e faz 480 anos que o povo saiu do Egito. Então, se até Jefté faz 340 anos que eles saíram do Egito, né, faz 300 anos que conquistaram a terra de Seom, mas faz 340 que saíram do Egito, porque teve os 40 anos ali do deserto. Então, sobra quanto tempo de Jefté pra gente até Salomão, o 3º ano de Salomão? 140 anos. Então, é impossível a gente ter tido tantos juízes, né? Ainda vai ter Eli, vai ter Samuel, vai ter Sansão, né? Então, é impossível ter tido cada um ter reinado sozinho ali, né? Não dá, as contas não batem. Então, é aquilo que eu disse no início da aula de hoje. Jefté, quando ele foi levantado como juiz, provavelmente Eli também estava ali junto, né? Ou ele era só sumo sacerdote, ainda não havia sido levantado juiz, porque a gente vai ver que Eli, na verdade, vai morrer com 98 anos de idade e 40 anos ele foi juiz, né? Então, ele era sacerdote, virou sumo sacerdote, o Eli. Então, ele deve ter trabalhado ali no templo algum tempo. Então, ele deve ter ficado junto ali na história, no tempo de Jefté. Ele chegou a pegar um pouquinho a história de Sansão, provavelmente Eli, não toda, né? Quem pegou bem a história de Sansão, pelo jeito, foi Samuel. A gente vai ver, Samuel parece que pegou toda a história ali de Sansão, né? Uma boa parte ali da história de Sansão, pelo menos, Samuel pegou. Então, a gente vai ter que estudar esses livros juntos, né? Porque começou a se encaixar a história ali, né, pra gente conseguir chegar nesse tempo certo, né, nesses 140 anos, tá bom? Que tem os 140 anos que vai ter de Jefté até Salomão, né? Então, a gente vai conseguir fazer esse link, tá? Então, agora a gente vai falar sobre Tola e Jair, tá? É muito simples o que fala, não dá muita atenção para Tola e Jair, né? O intuito é realmente ir andando pro desmoronamento que vai tendo no tempo de juízes, ao ponto de Israel pedir uma monarquia, de Israel pedir um rei. A gente vai ver que realmente, gente, os juízes vão sendo cada vez pior, né? Os primeiros juízes ainda eram mais ou menos, mas parece que os juízes, com o passar do tempo, eles vão ficando ruins, gente. Vai ser uma aberração, né? Imagina, vai começar a chegar Sansão ali e o negócio vai ficando feio, né? Vão sendo juízes cada vez piores, né? Então, e ali Eli, né? Eli, os filhos dele super corruptos, sacerdotes, e Eli não fazia nada, e ele era um juiz, né? Então, a gente vai vendo uma decadência ali, né? De juízes, né? Então, infelizmente, vai observando isso, Israel observa isso, e por isso começa a pedir um rei ali para si. E é isso que esse autor tá querendo mostrar pra gente, né? Que mesmo com esse esquema de juiz, não adiantou, porque Deus levantou alguns juízes, né? O Espírito de Deus
estava sobre aquelas pessoas, né, orientava aquelas pessoas, mas mesmo assim até essas próprias pessoas erravam. A gente vai ver, né, que agora vai acontecer isso, né? No início os juízes ainda andavam certo, mas em um determinado momento da história até os juízes vão começar a pecar, até os juízes vão começar a errar ali, né? Então a um grau a gente viu isso com Gideão, né? Gideão criou ali, né, uma estola sacerdotal de ouro e aquilo serviu depois para perdição de todo o povo, porque eles começaram a adorar aquilo, né? Então os juízes começam a errar também, né? Então vira um grande problema. Então no versículo 1 diz assim: depois de Abimeleque, quem é Abimeleque a gente lembra? Filho de Gideão, né? O filho de Gideão, que era filho da serva, né? Que era filho ali de Gideão com uma concubina, a gente lembra, e ele foi e matou os irmãos, só sobrou um irmão vivo, que é Jotão, mais novo, a gente estudou na aula passada, né? Então, ele foi e virou rei, a gente lembra que ele ficou 3 anos reinando, e então ele morreu. A gente lembra o jeito que ele morreu, né, tudo. Então, depois dele, depois de Abimeleque, se levantou também, Deus levantou ali para livrar Israel, o filho de Puá, o Tola, né? Filho de Dodô, Puá, filho de Dodô. Era um homem de Issacar e habitava em Samir, na região montanhosa de Efraim, né? Aqui no versículo 1 não diz qual era a opressão, né? Só diz que ele foi levantado para libertar esse povo. E ele era de Issacar, só que ele não habitava em Issacar, ele habitava em Efraim, né? Ele era um homem da tribo de Issacar, mas morava na região de Efraim, tá? Então aqui ele foi levantado como um libertador de Israel, né? Mas não diz qual é a opressão, provavelmente deve ter sido filisteia. A gente vai começar a observar muito a opressão filisteia, né? Vai ter um grande problema com a Filistia ali, né? A gente vê ali que começa, vem vindo, né? Sansão vai ser levantado num grande tempo de opressão ali dos filisteus para o povo de Israel, não vai conseguir libertar totalmente, né? Samuel entra também nessa pegada, então a Filistia vai se levantando realmente ali contra o povo de Israel. Provavelmente esse foi levantado por causa dessa opressão aí da Filistia, provavelmente também, né? Já que os midianitas foram vencidos por Gideão, né? Então no versículo 2 continua que esse homem, né, ele julgou Israel 23 anos e morreu. E ele foi sepultado aonde, gente? Em Efraim. Ele era um homem de Issacar. O certo era ele ter sido enterrado aonde? Na herança dele, em Issacar, né? Não era ele ter sido enterrado em Efraim, porque a terra dele, a herança dele era Issacar, mas ele foi enterrado ali em Efraim. Então, no versículo 3 diz que depois dele, depois de Tola, né, se levantou Jair. Quando a Bíblia aqui diz depois dele, não significa depois da sua morte, mas significa que depois que ele foi levantado, Tola, quem foi levantado também? Jair. Provavelmente esses dois não conseguiram livrar Israel da opressão, por isso que não fala da opressão que eles foram levantados como libertadores. Eles não devem ter conseguido libertar Israel, por isso que não dá o crédito para eles, né? Porque eles não devem ter conseguido libertar, essa é a questão. Então, Jair é levantado, mas não é depois da morte de Tola, mas ele é levantado depois que Tola foi levantado. A gente vê um período de diferença aqui entre Jair e Tola, né? Tola foi levantado e foi 23 anos juiz. Jair foi levantado e foi 22 anos juiz, então ele foi 1 ano a menos juiz do que Tola, né? Então, aqui significa que Tola foi levantado primeiro, depois do chamado de Tola, quem foi levantado? Jair, né? Então, Jair foi levantado como libertador ali de Israel. E eles provavelmente foram juntos, tá? Foram chamados juntos. Por quê? Tola era de Issacar e ele habitava em Efraim, que é o que? É o lado de Canaã, é o lado oeste, né? E Jair é da onde? É de Gileade. Onde que é Gileade? É o lado leste do Rio Jordão. É aquela terra onde tem Gade, Ruben e Manassés. Então, provavelmente, eles julgaram juntos, né? Um julgava de um lado de Israel e o outro julgava do outro lado de Israel, provavelmente. E eles julgaram juntos, pelo jeito, né? Pelos cálculos que a gente chega ali em Jefité e em Salomão, tá? Então, no versículo 4, vai continuar falando sobre Jair, né? No versículo 3 diz que Jair era gileadita, né? Ele foi levantado para salvar Israel ali, né? Ser um libertador de Israel. E ele julgou Israel 22 anos. Então, diz no versículo 4... Tinha Jair 30 filhos, que cavalgavam 30 jumentos, e tinham 30 cidades, a que chamavam Ravote Jair, até ao dia de hoje, as quais estão na terra de Gileade.
Aqui parece que é meio um contraste com a história que vai entrar, que é a história de Jefté, o filho de uma prostituta. A gente vai ver a contradição que há. Porque assim, qual que foi o último juiz levantado em Gileade? Qual foi o último juiz levantado em Manassés? Né? Ali naquela região de Manassés, Gade e na região de Ruben. Esse homem era muito poderoso. Esse homem, ele tinha 30 filhos, né? E cada filho tinha um jumento. Gente, jumento era coisa de gente rica, tá? Só usava quem tinha dinheiro. É como se hoje eu andasse de Ferrari, entende? Era quem tinha dinheiro andar de jumento, não era qualquer um, não. Era como se você estivesse hoje com um carrão caro. E cada um dos filhos dele tinha um jumento. Esse homem tinha muitas posses, era rico. E cada filho dele tinha uma cidade. Então esse homem tinha muito dinheiro, ele era muito, né, era muito exaltado, muito conhecido ali. E ele foi o último juiz ali daquela região, né, do Rio Jordão ali do leste, né, onde tem Manassés, Gade e Ruben. E isso daqui serve como apoio pra gente pro que vai acontecer no capítulo 11, porque o último juiz deles, né, a última pessoa ali que governou, entre aspas, né, que orientou o povo de Israel, foi esse homem poderoso, né, de Gileade, ali um gileadita. E agora a gente vai ver no capítulo 11 que quem é que vai ser juiz? Jefté. Jefté é o filho de uma prostituta, rejeitado pelo seu povo, que vivia errante por aí, né? A gente vai ver a vida que ele levava, eu vou falar amanhã. E era um homem improvável. Era um homem impossível de ser levantado como libertador de Israel. Se fosse pela lógica de merecimento, né? Segundo nós homens, nós humanos, né? Decretamos, né? Então, aqui já está começando a entrar nessa introdução, ir nessa introduçãozinha aí para a entrada de Jefté na história. Então, no versículo 5 diz que Jair morreu. Jair morreu, foi sepultado em Camon. Então, no versículo 6 diz que depois da morte, né, deles, Israel voltou a pecar. Israel voltou a pecar contra Deus, né? E a gente vai ver que agora parece que houve uma perversão muito maior. Israel pecou agora muito mais. Parece que eles vão se aperfeiçoando no pecado, né? Essa é a impressão que dá. Agora a gente vai observar um nível de pecado ainda maior do que os anteriores. Então diz no versículo 6 isso, né? Essa quantidade de deuses que vai ser falada aqui é para nos dar essa noção do nível de pecado que esse povo está cometendo agora. Parece que eles estão ficando cada vez pior. E é por isso que Deus vai falar que não vai ajudar eles. A gente vai ver que eles vão clamar a Deus, Deus vai falar, não vou ajudar vocês. Não vou. Né? Então é por isso, eles estão se aperfeiçoando na maldade. E no versículo 6 diz isso, mostra pra gente essa noção, né, de quão maior agora eles estão, né? Porque até então eles se voltaram ao Deus filisteu, né, ao Deus moabita, era um deus, um outro deus de algum lugar. Gente, agora eles vão se voltar a todos os deuses, exceto o Deus deles. Eles vão abandonar o Deus deles e se voltar para todos os deuses da região, mas o Deus deles não. Então no versículo 6 diz isso, tornaram os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor e serviram, gente, ó, eles começaram a servir aos Baalins, começaram a servir a Astarote, começaram a servir os deuses da Síria, começaram a servir os deuses de Sidom, começaram a servir os deuses de Moabe, começaram a servir os deuses de Amon e serviram também os deuses dos filisteus. Gente, eles serviram de sete nações, eles ficaram servindo vários outros deuses, só não serviam o Deus deles. Então, agora, o negócio escrachou, né? O negócio ficou absurdo, né? E é por isso que Deus vai agir do jeito que ele vai agir. Chegou num nível, né? Eles queriam adorar qualquer outro Deus, servir qualquer outro Deus, menos o Deus deles, né? Então, aqui diz que eles deixaram de servir ao Deus deles e começaram a servir esses outros deuses e abandonaram o Deus dele. Então, no versículo 7 diz que então Deus se irou contra Israel. Deus se irou contra Israel e entregou Israel nas mãos dos filisteus e nas mãos de Amon. Vamos imaginar agora o quadro geográfico do que está acontecendo aqui. São duas opressões ao mesmo tempo. Amon está desse lado do Rio Jordão, né? Do lado leste do Rio Jordão, onde tem as tribos de Gade, de Manassés, de Ruben, de Gade e de Manassés. Aqui é Amon. Então Amon está perturbando desse lado, né?
o povo de Israel. E do outro lado, quem é que está perturbando? Os filisteus. Os filisteus estão sempre na ativa, né? Então, os filisteus estão perturbando ali o povo de Canaã. Então, houve uma opressão agora que está fechando o cerco, né? Então, Deus está fechando o cerco tanto de um lado de Israel como do outro. Então, no versículo 8 diz: os quais nesse mesmo ano, né? Em que ano? Nesse mesmo ano qual? Que se acendeu a ira de Deus, né? Então, no mesmo ano que Deus acendeu a ira dele, Deus entregou para os filisteus e para Amon, Israel inteira, né? Então diz no versículo 8, nesse mesmo ano, né, eles começaram a envergonhar Israel. Israel começou a passar vergonha pelos inimigos dele, né? E adoravam os deuses desse povo que faziam eles passarem vergonha. Então eles começaram a passar vergonha, passar humilhação e começaram a ser maltratados, começaram a ser oprimidos por esse povo que eles adoravam os deuses deles. Isso começou a acontecer. E assim ficou por 18 anos. 18 anos eles ficaram sendo oprimidos, né? A gente vai ver que a Filístia vai continuar. A gente vai ver que a Filístia vai continuar ainda oprimindo aí bastante tempo, né? Mas de Amon eles vão se livrar. Mas eles ficaram 18 anos ali sendo oprimidos pela Filístia e por Amon, né? Então, oprimiram por 18 anos todos os filhos de Israel que estavam da além do Jordão, na terra dos amorreus, que está em Gileade, a opressão no leste, né? Então, o que acontece? Amon oprimia o pessoal ali do leste, né? Amon oprimia o pessoal que estava do outro lado do Jordão, ali, Ruben, Gad e Manassés. A Filístia oprimia quem? Judá ali, né? Efraim, ia oprimindo aquela região ali, né? Então, aqui no versículo 9 continua. Os filhos de Amon passaram o Jordão. Gente, os filhos de Amon ficaram tão confiantes, porque do outro lado já estava tendo uma opressão, a opressão da Filístia. Mas a Amon estava se sentindo, né? A gente lembra quem é Amon, né? Amon é filho de Ló, né? Então, os amonitas estavam se sentindo em tal grau, eles devem ter dominado a região leste de uma forma tão extraordinária que eles decidiram atravessar o Jordão e também oprimir o outro lado. É nesse nível que estava Amon agora. Amon estava muito confiante. Então, eles devem realmente ter oprimido de uma forma extraordinária aquele lado ali do leste, né? Então, vendo que ali já estava dominado, o lado leste, eles resolvem atravessar o Jordão e começar a querer as terras do outro lado também, né? Então eles fazem isso agora. Onde quem estava do outro lado oprimindo? A Filístia. Então no versículo 9 diz isso, diz que Amon, então, né, o povo de Amon, eles atravessaram o Jordão e foram arrumar briga onde? Em Judá, em Benjamim e em Efraim. Eles queriam também esses territórios lá do outro lado. Então, depois, né, disso, né, além desse lado já ter sido dominado, eles começaram a oprimir o outro lado ali também. E então Israel se sentiu muito angustiado, né? Muito oprimido, né? Depois de 18 anos ali de opressão. Então, agora, no versículo 10, diz que Israel resolveu lembrar quem é o Deus deles, né? Então, resolveram clamar ao Deus deles e disseram para o Deus deles, né? Senhor, a gente pecou contra ti, Deus. A gente pecou contra ti, a gente sabe, porque a verdade é que a gente deixou de servir ao Senhor e começou a servir outros deuses. A gente errou, né? Aí Deus respondeu para eles, gente. Como provavelmente Deus respondeu a eles? Provavelmente por meio de um profeta. Não fala como foi. Mas a gente lembra que algumas aulas atrás a gente viu que um profeta veio dar recado de Deus, né? Então provavelmente foi por meio de um profeta também. Então o povo começou a clamar a Deus, né? O povo, gente, a gente vai ver que esse povo clamava a Deus e com os deuses dos outros povos ainda no meio deles. Eles clamando a Deus, era muita cara de pau, né? Eles estavam clamando a Deus e com os ídolos ali entre eles. Então eles clamaram a Deus, falaram: Senhor, a gente errou contra o Senhor, a gente pecou, a gente começou a adorar outros deuses, né? Nos esquecemos do Senhor, perdoa a gente. Então Deus mandou resposta para Israel, provavelmente por meio de um profeta. Então Deus diz, né? Quando os egípcios, os amorreus, os amonitas, os filisteus, os sidônios, os amalequitas, os maonitas, quando esse povo todo oprimiu vocês, e vocês clamaram a mim, não fui eu que livrei vocês da mão de todo esse povo, né? Então Deus fala assim para eles. Mas a verdade é que vocês me deixaram. Vocês me deixaram e foram servir outros deuses. E por causa disso eu não vou livrar mais vocês. Não, eu não vou fazer mais nada por vocês. Então no versículo 14 Deus fala: vão agora para os deuses que vocês escolheram servir.
Por que vocês não pedem para eles socorro? Pede para esses deuses aí que vocês escolheram servir, vocês me abandonaram para servir esses deuses, pede para eles livrar vocês, né? Então Deus fala isso no versículo 14. Deus diz: vão agora e clamem aos deuses que vocês escolheram. Vocês me rejeitaram e escolheram outros deuses, então vão pedir socorro para eles, não venham pedir socorro para mim. E esses deuses que vocês escolheram, eles que livrem vocês. Eu não vou fazer nada. Então, no versículo 15, gente, diz assim: mas os filhos de Israel disseram ao Senhor: a gente tem pecado, Deus, a gente errou. Faz o que o Senhor quiser com a gente. Faça o que o Senhor decidir com a gente. Mas só dessa vez nos livra, mais uma vez. Só mais uma vez nos livra. Mas faz o que o Senhor quiser com a gente. Mas só ainda dessa vez nos escuta e nos ouve, né? Então, no versículo 16, depois dessa segunda súplica, né? Eles decidiram tirar todos os deuses que estavam entre eles. Então, eles pegaram todos os deuses alheios ali que estavam no meio deles, né? E começaram a servir a Deus mesmo, né? Então, né? Deus não conseguiu conter a compaixão dele. E ele decidiu ajudar Israel. Gente, olha que extraordinário, né? A gente vê que houve dois clamores aqui, né? Eles falaram que estavam arrependidos e para Deus ajudar eles. E Deus falou não. Então, quando eles ouviram o não de Deus, eles clamaram de novo e falaram: Senhor, só mais uma vez seja conosco e o Senhor faça o que quiser com a gente, mas ainda dessa vez nos ajuda. E então, na segunda vez, eles tiveram uma diferença da primeira. Eles pegaram todos os deuses que estavam com eles e destruíram, queimaram e começaram a servir Deus de verdade, né? E nessa segunda ação deles, a compaixão de Deus não pôde ser retida. Deus não pôde falar não. A compaixão de Deus tinha que ser dada. Ele não conseguiu segurar a misericórdia dele. Ele se compadeceu daquele povo e deu para o povo que o povo pedia, né? Qual é a diferença desses dois pedidos que tem aqui, né? Um não é arrependimento. Um é só frustração, né? O primeiro caso, quando eles pediram, não era um arrependimento. Era uma frustração. É quando a gente estudou sobre Esaú, né? Quando Esaú perdeu a bênção dele, né? Lembra que ele começou a chorar e falando que queria mais uma bênção, né? E ele chorando. Só que aquele choro não era um choro de arrependimento, era um choro de remorso. Ele estava triste por causa do que aconteceu com ele, das consequências dele, né? Ele estava triste, né? E tristeza não significa arrependimento, né? Agora, arrependimento significa mudança de atitude. O primeiro clamor que Israel ergueu para Deus eram só palavras. Nada tinha ali, né? Eram só palavras soltas. Eles estavam orando a Deus, clamando a Deus, pedindo para Deus socorro e estavam com os balins guardados em casa. Eles estavam com os ídolos guardados em casa e pedindo a Deus alguma coisa. Então eram palavras vazias, né? Como foi o choro de Esaú, como a gente viu. Eram palavras vazias. Não havia ali arrependimento verdadeiro. Mas no segundo clamor, houve um arrependimento verdadeiro, né? Houve uma mudança de atitude, né? Então, eles decidiram escolher a Deus e abandonaram todos os outros deuses, né? Eles quebraram todos os outros deuses e começaram a adorar o Deus de Israel ali. Então, o arrependimento não é ficar triste, né? Arrependimento é mudar de atitude. E Deus ouviu esse povo, Deus se compadeceu esse povo quando eles mudaram de atitude e não quando eles ficaram tristes. Né? Eles estavam tristes, eles pecaram, eles viram que pecaram, né? Mas eles ficaram tristes com o pecado deles, mas continuaram pecando, não mudaram, né? Agora, nessa segundo clamor, não, eles mudaram, né? Eles estavam tristes, estavam arrependidos, né? Mas mudaram. Então, nessa segunda vez, Deus não pôde segurar a compaixão dele, Deus não pôde segurar a misericórdia dele. E ele teve que ajudar aquele povo, né? Porque Deus, ele não nega a si mesmo, né? Aquilo que a palavra de Deus diz. Deus não nega a si mesmo. Deus é fiel a si mesmo. Deus é fiel ao caráter dele, ao atributo dele, né? E a palavra de Deus diz, né? Que ele é um Deus que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. E é um Deus misericordioso e bondoso. Então, quando realmente há um arrependimento verdadeiro, Deus não vai segurar a compaixão dele. Deus vai derramar a compaixão dele, a misericórdia, né? Então, é isso que mostra aqui pra gente, né? Mas arrepender não é ficar triste, né? Então, tem gente, por exemplo, que peca, né? Pecou, sabe que pecou, se arrependeu do pecado que fez, ficou triste, né? Mas na primeira oportunidade vai fazer de novo, né? Isso não é arrependimento, né? Isso é uma tristeza, um remorso, né?
Agora, o que é um arrependimento? É você ter errado e não fazer mais. Isso é um arrependimento. E é o que aconteceu com o povo de Israel. Eles decidiram mudar, mudaram de atitude. Então, quebraram aqueles deuses todos e se serviram a Deus de verdade, o Deus verdadeiro. Então, Deus não pôde segurar a compaixão dele. E ele teve que ajudar aquele povo. Então, no versículo 17 diz: tendo sido convocados, os filhos de Amon acamparam-se em Gileade, mas os filhos de Israel se congregaram e se acamparam em Mispa. Então, o que acontece aqui? Eles estão acampados no mesmo lugar, tá, gente? Aqui não é a Mispa do outro lado. A gente vai ver que existe uma cidade chamada Mispa que está ali em Manassés. Tá? Existe uma Mispa do outro lado, que se eu não me engano fica em Benjamim, né? Eu não lembro qual a tribo que fica, mas acho que é Benjamim, fica lá do outro lado do Jordão. Mas não é essa Mispa que tá falando. Tá falando da Mispa do lado leste. Existe uma Mispa que fica em Manassés, tá? Onde a gente vê isso? Em Josué 11:3, fala sobre uma cidade chamada Mispa, que fica em Manassés. Então, eles estavam todos aonde? Do mesmo lado da terra, né? Eles estavam de que lado da terra? Daquele lado das terras de Seom, né? Então, eles estavam todos daquele lado onde fica Ruben, Gad e Manassés. Então, o povo de Amon, o exército de Amon se juntaram para guerrear, né? Porque eles estavam nesses embates querendo ganhar o outro lado também. Então, eles se juntaram ali em Gileade. Enquanto isso, Israel resolveu reagir. E eles se juntaram onde? Em Mispa, para fazer um planejamento ali para tentar sair daquela opressão toda, né? Então, eles ficaram ali reunidos no mesmo lugar ali, né? No mesmo lado, né? Mas em cidades diferentes ali eles ficaram reunidos para embate. Então, no versículo 18 diz: então o povo, aliás, os príncipes de Gileade, disseram uns aos outros, né? Então, aqui é muito importante. Tá dizendo assim, então o povo... Ah, não, o povo não, gente. Melhor, os príncipes. Então, tá falando os maiorais de Gileade, os que tinham poder de decisão em Gileade, né? Os anciãos, os mais poderosos de Gileade, chegaram a essa ideia aqui, que a gente vai ver agora. Chegaram a essa posição aqui que a gente vai ver agora. Então, eles se reuniram para tentar ver uma estratégia para se libertarem de Amon, né? Para eles serem livres. Então, eles se uniram ali e os príncipes, os maiorais, os poderosos, decidiram isso. O que eles decidiram? Olha, eles disseram assim, gente, quem vai ser o homem que vai começar a guerrear contra os filhos de Amon? Gente, estava todo mundo com medo. Ninguém queria ir. Eles queriam um libertador, mas ninguém queria ser libertador. Então, o povo ali, né, a tribo ali, os príncipes de Gileade, o povo de Manassés se reuniu e falou, quem é que vai ser nosso libertador? Quem é que topa? Alguém topa? Não, eu não topo. Ninguém quer, ninguém queria, né? Então, ele, querendo dar um incentivo para essa pessoa, né? Parece muito com Saul, né? Aquele tempo que vem o gigante ali, vai ameaçar Israel, ninguém quer se mexer, né? E eis que vem Davi e mata o Golias, né? Parece muito com isso aqui. O que acontece? Estava sofrendo uma grande opressão, eles estavam vendo que o negócio estava ficando ainda pior. Amon estava reunida ali para fazer um novo embate, para fazer uma nova guerra. Então eles decidem se reunir e eles falam, gente, quem é que vai? Quem é que vai ser guerrear? Quem é que se oferece para ser o libertador? Para comandar, né? Para ser a frente do exército? Quem? Ninguém levanta a mão. Fica todo mundo mudo, né? Com o barulho do grilo, ninguém fala nada. Aí eles lançam um incentivo, né? Como Saul fez, né? Quem matar vai casar com minha filha, né? Então ele começa a lançar incentivo para ver se alguém se dispõe a querer ir. Então ele fala, gente, quem for vai ser o líder de Gileade. Quem for vai mandar em Gileade. Alguém se dispõe? Ninguém. Ninguém queria ir. Mesmo ele falando isso, né? Quem for, gente, quem for, vai ser o líder, vai mandar, vai ser um manda-chuva aqui em Gileade, né? Ninguém quis ir. Aí a gente vai ver no capítulo amanhã, né? Que eles vão decidir chamar uma pessoa. Ninguém se ofereceu, né? Mas havia um rejeitado que eles só pensavam nesse rejeitado. Existia uma pessoa que podia vencer, que eles falavam, ele tem coragem para ir. Né? Ele só conseguiu pensar uma pessoa, porque ninguém tinha coragem ali, né? Você via que o prêmio era grande ali, mas coragem ninguém tinha. A pessoa ia virar rei, mas não queria, ninguém queria ir. Então, a gente vai ver no próximo capítulo amanhã, que eles então começam a pensar e lembram de uma pessoa.
Nossa, tem uma pessoa e essa pessoa tem coragem. Ah, essa pessoa vai aceitar, ela vai matar. Coragem ela tem para enfrentar a mão, né? Então vamos chamar ela. Mas qual era a questão dessa pessoa, né? Era um rejeitado. A gente vai ver, gente. A gente vai ver no próximo capítulo. Era uma pessoa que foi rejeitada por esses próprios que vão chamar ele de volta, né? Então a gente vai ver isso, tá bom? Então a aula de amanhã é bem legal também. Então a gente vai encerrar aqui hoje a aula, tá? Amanhã a gente fala o capítulo 11. Eu falei que era bem curtinha, são só 18 versículos, né? A aula de hoje. Mas amanhã a gente fala sobre o capítulo 11. E então a gente começa a descobrir quem é Jefité, gente. A gente vai falar sobre quem é Jefité. A gente vai falar sobre o voto que Jefité fez. Que voto louco foi esse que Jefité fez de matar a filha, né? Então a gente vai falar sobre tudo isso amanhã. Amanhã tem muita coisa pra gente falar, muita coisa legal pra gente falar, tá bom? Então, amém, gente. Que Deus abençoe a cada um de vocês, tá bom? Amém. Que a palavra de Deus tenha tocado no coração de cada um de vocês, porque eu creio no poder da palavra de Deus e no poder do Espírito Santo. Amém. Que tenhamos aprendido, né? Ainda mais do que já estamos aprendendo, em nome de Jesus. Amém. Eu vou perguntar pro pessoal do Meet se alguém tem alguma dúvida, e eu só vou me despedir primeiro do Facebook, do YouTube e do Instagram, tá bom? Deus abençoe a cada um de vocês. Se tiverem alguma dúvida, é só deixar no vídeo, eu esclareço na aula de amanhã, tá bom? Eu encontro vocês amanhã, então, com a graça de Deus, em nome de Jesus. Amém.